Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast Uniprocessos. E hoje o nosso assunto é: ok, eu me formei, e aí? O que a carreira jurídica me oferece? Quais os caminhos eu posso trilhar, né? Quais as possibilidades que essa carreira, que o bacharelado em Direito pode trazer para cada um? E para isso, nada melhor do que um egresso do nosso centro universitário para nos contar a sua trajetória. Para isso, nós convidamos o nosso querido, hoje, doutor, professor Matheus. Seja muito bem-vindo, Matheus. Mais uma vez, né, no nosso podcast, aqui para compartilhar, né, essa aventura, né, que é a aventura da vida que as oportunidades que o bacharelado em Direito, não só bacharelado, né, porque a gente estava há pouco conversando, né, que não adianta você só fazer o curso de Direito, você tem que passar na OAB, porque ou você vai ser advogado, ou você vai fazer algum concurso, e a maioria dos concursos jurídicos exige prática jurídica, portanto, exige a carteira da OAB. Seja muito bem-vindo, Matheus. Gente, eu já agradeço pela oportunidade, para mim é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, né? Da última vez que eu estive aqui, ainda estava somente como advogado, e nós falamos exatamente sobre dessas possibilidades, né? Da evolução da carreira. Hoje eu estou aqui como professor, e assim, agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Falando a respeito desse tema que você trouxe, é bem importante e interessante, por quê? Isso eu falo para todos os alunos, tá? Que são ciclos, né? E realmente é necessário você concluir a faculdade, você tem que fechar esse ciclo da OAB. Às vezes é a tão temida OAB, né? Para os alunos, assim, meu Deus, OAB, e agora? O que vai acontecer? Será que vai dar? E assim, a ansiedade às vezes toma conta do aluno, acaba atrapalhando a prova e tudo mais. Só que isso é algo que a gente precisa trabalhar, né? Eu costumo dizer que primeiro é a mente, a ansiedade, cuidar dessa parte, né? Nossa, isso é muito... Eu não vou falar que é importante, não. Eu vou falar que é fundamental. É fundamental essa questão de saúde mental. É muito importante, porque assim, você cuida da mente. Pensa comigo, você cuidou dessa parte da mente ali, da tranquilidade, posso dizer até do intangível, né? E aí, posteriormente, aí você vai ver que o material é o de menos. É só um pequeno detalhe. Então, assim, acaba que você está na faculdade... Gente, o povo pode achar que a gente está doido, mas, assim, com 35 anos aqui no Processos, né, da nossa família, né, então, estou desde a fundação, junto com meu pai, minha mãe, meus irmãos, mas essa questão mental, emocional, né, melhor dizendo, ela é muito importante. Ela é muito importante. Eu, assim, sou até suspeito para falar, porque eu tive que aprender isso. E eu tive que, acho que talvez da melhor ou da pior maneira, não sei dizer exatamente. Falo da pior maneira, pelo fato que eu tive que aprender a romper isso sozinho. Sozinho no sentido de que começar a ter reflexão e falar, cara, não, peraí, acho que não é por aqui. Deixa eu tentar mais uma vez. Aí, não é por aqui ainda, calma aí, eu vou tentar mais uma vez. E tentando até entender, até amadurecer e entender qual era o caminho, né? Então, assim, eu costumo dizer para os meus alunos que desde a faculdade, o primeiro dia da faculdade, você tem que já colocar o seu objetivo ali, falar qual é o seu objetivo. Porque às vezes o difícil não é fazer, mas é descobrir o que realmente você quer. E por que eu estou falando isso? Porque exatamente qual é o objetivo? O que você quer com a faculdade de Direito? Então já entra exatamente nessa construção da carreira. O que você quer? Você quer ser advogado? Você está estudando para quê? Você vai fazer Direito para quê? Para fazer um concurso jurídico na área? Para quê? Então já começa por aí. E justamente, falo dessa questão mental, justamente trazendo esse ponto de importância para falar assim, primeiro pensa,
coloca o objetivo e depois você vai estabelecer as metas. Porque exatamente essa é a diferença, né? O objetivo é algo que você sabe que não é da noite para o dia, vai levar um tempo, né? Então, assim, para você alcançar, chegar até lá. E as metas não, metas são a curto prazo, que aquilo é o caminho que vai te levar até o seu objetivo. Nossa, isso é bem legal, porque as pessoas têm dificuldade também de visualizar isso, e quando não conseguem visualizar, não conseguem organizar a vida. Né? Pronto, Quer dizer, você tocou na palavra-chave. Porque a organização, porque a pessoa acha que o objetivo é eu fazer o podcast hoje. Uhum. Não é esse o objetivo, é a meta do dia hoje. Eu, né, poder fazer. O objetivo é outra coisa. Exatamente. É exatamente isso. E tudo depende de uma organização. Claro. Então, hoje o que eu entendo, o que eu aprendi e o que eu tenho visto na grande maioria é essa dificuldade da ansiedade, da organização, né? Passar dessa parte da dificuldade ali de entender o cenário, onde eu estou, porque se não é uma construção linear, né? Ninguém parte do mesmo ponto. Então, assim, tem pessoas que têm uma rotina diferente, tem uma perspectiva de vida diferente, né? Uma formação diferente, principalmente. Então, assim, essa construção não é uma construção linear. Uhum. Então, todo mundo tem que entender essa questão da organização e da mente. Onde eu estou, para onde eu vou, o que eu quero, o que eu preciso fazer. Só que, às vezes, não tem ninguém para dar esse direcionamento. O direcionamento de falar assim, você começa por aqui. Você faz isso aqui. Exemplo, agora trazendo para mim, tá? Não, mas a melhor coisa é trazer experiência, porque aí a gente sabe, se ele deu conta de fazer, eu também vou dar conta, né? Eu sou o exemplo real disso. Se eu dei conta, eu falo para todo mundo, se eu dei conta, vocês também vão dar conta, tá? Porque eu ouvi antes de começar a faculdade, isso em 2012, final de 2012, eu sou velho, né? No final de 2012, então assim, eu ouvi que faculdade era para rico. Eu ouvi isso, eu falei, não, então calma aí. Opa. Então vou romper primeiro essa bolha aqui. Uai. Inclusive, quando eu iniciei a faculdade em 2012, eu ainda tive o prazer de conhecer o professor Jaci. Sim. E assim, em meio a toda a dificuldade da faculdade ali, eu tive que trancar num primeiro momento e procurei ele pessoalmente, ele me atendeu e falou, não, não vai largar a faculdade não. Eu falei, não, mas não tem como estudar, eu vou fazer o quê? Aí foi ele que me apresentou, tem oportunidade de bolsa, você pode fazer assim, tem esses programas aqui, veja primeiro. E no final de tudo ele falou, tenta primeiro isso aqui. Se você não conseguir, você volta a falar comigo. Eu falei, não, tudo bem. Então, assim, ele não me deixou desistir. Uhum. Já começa por aí, né? Então, sou grato a ele também por isso. E, assim, voltando, passando esse período aqui do que a gente estava falando, então, assim, dito a respeito dessa organização, dessa produção e até de mim, né? O que eu entendi? Que você já teve que romper a primeira bolha, diz que faculdade é só para rico. Só para rico. E aí eu não sabia, porque quando eu entrei na faculdade eu não sabia absolutamente de nada. De nada. Eu não entendia nada de nada. Nada de nada. Exatamente. Eu estava perdido. Então, muitas vezes eu ouvia o professor falando de coisas, eu falava assim, o que ele está falando? Pelo amor de Deus, eu não sei. Me senti um peixe fora d'água, né? E é exatamente sobre isso. Porque hoje, com o passar do tempo, com a maturidade, a gente ainda acha que sabe alguma coisa. Só que a gente não sabe. Então, assim, hoje, vendo toda essa questão, hoje sendo professor, agora do outro lado, né, acompanhando os alunos e sabendo que eu já estive do outro lado também, assim, invertendo esse polo, eu descobri assim, peraí, como é que estuda? Porque a gente acha que sabe que estudar. Acha que sabe que sabe estudar, né? Só que a gente não sabe. Muita gente não sabe estudar, né? Então, assim, o que eu fiz? Estudando, eu falei, peraí, eu tenho que estudar a lei seca, eu tenho que estudar a doutrina e tem jurisprudência, mas calma aí, como é que eu sei? Aí você fica um pouco assim, tá, por onde que eu começo? É muita coisa. É muita coisa. Aí entra a questão da ansiedade já. Nossa, como é que eu vou fazer? Por onde que eu começo? Qual o material? Qual o professor? Qual o curso? Qual isso? Qual aquilo? E então, a gente volta de novo na questão da mente, né? Da ansiedade. Só que aí que tá. É tão simples a questão da organização, porque a gente precisa de métrica.
A Uniprocess, ela tem nota 5 no MEC. Será por que ela tem nota 5 no MEC? É uma métrica. Então, assim, a base de dados para chegar nessa nota veio de onde? Com base em quê? Sim. Você vai entender onde eu quero chegar. Quando você começa a responder questões, você começa a ver onde é que você está errando. Mas você precisa de métricas. Que métricas são essas? Eu estou errando mais aonde? É na lei seca? É na jurisprudência? É na doutrina? Em quê? No final das contas, você começa a ver. Dando o meu exemplo, eu estou sem base. Ué, mas eu fiz uma faculdade de Direito de 5 anos, eu me especializei, eu sou advogado, professor. Ué, mas está sem base? Sim, estava sem base. O que eu tive que fazer? Aí lá, você concorda comigo que hoje em um concurso, o edital, ele tira os tópicos do edital e se baseia em uma doutrina. Tanto que, depois do edital, ele fala lá, com referência na doutrina tal, assim, tópico tal, direito penal e isso e aquilo. Então, o que eu tive que fazer? Tive que reaprender novamente a estudar. De que forma? Pegar a doutrina, olhar a doutrina, pegar o tópico, ali um tópico da doutrina e começar a dividir a doutrina, ler a doutrina e começar a fazer o resumo da doutrina de acordo com o que eu entendi. Foi assim que eu me tornei professor. Então, é assim que eu tenho seguido também dando aula, né? Pegando a doutrina, lendo a doutrina. E o maior exemplo que eu tenho a respeito disso, do direito em si, até das carreiras jurídicas, é do próprio Kleber Masson, que é um grande doutrinador do direito penal. Que ele falava que ele queria ser jogador de futebol, mas ele foi fazer direito. E hoje ele é professor de grandes professores, né? Uhum. Então, assim, eu vejo muito por esse lado, né? É interessante que você está trazendo mais uma opção também de quem quer seguir a carreira jurídica, né? Obviamente, tem que passar na OAB, mas que é também o magistério. Sim. Que é muito rico e tem muitas possibilidades também. Sim. Eu, assim, sou suspeito para falar mais uma vez, porque eu acho que eu realizei meu sonho. Tá? Eu sou pago para estudar. Esse era o meu sonho de estudante, era ser pago para estudar, para estar na faculdade. Hoje eu sou pago, eu ganho para dar aula, para estudar. Eu não digo para dar aula, mas para estudar. Não, mas é porque, assim, os bons, excelentes professores, como os nossos professores aqui no processo, Uniprocessos, eles estão sempre estudando, publicando artigo, envolvidos em pesquisa, em congressos, em simpósios, em seminários. E essa troca com o aluno, inclusive, né, professor Matheus? Essa troca com o aluno, a gente aprende muito mais. Porque, de repente, o aluno faz uma pergunta e fala, caramba, eu não tinha pensado nisso. Exatamente. Que fantástico. Você começa a pensar um pouco fora da caixa, né? Não só naquilo ali, naquele ponto. Aí você começa a olhar para o lado assim, e com mais calma, com mais tranquilidade. Calma aí, deixa eu só olhar para o lado. A vida está passando, mas calma aí, deixa eu só dar uma freada aqui, olhar para o lado. É uma possibilidade maravilhosa, né? Você ser professor é você ajudar as crianças, eu falo que as crianças a realizar os seus sonhos. Sim, é muito bom. Porque muitos têm sonhos, como você teve um dia, como você tem, né, hoje, sim, né? Porque Deus me livre de perder de ter sonho, né? Aí a vida acabou, não. A gente está sempre... Os nossos objetivos, isso, né? Eu me considero alguém em construção. Não, todos somos. Não aquele case de sucesso não, acabado, não existe case de sucesso acabado, finalizado, né? Só que a gente deixar dessa para melhor. Sim. Aí pronto, assim aí acabou essa, pelo menos acabou. Eu penso assim também. Eu assim, como professor hoje, e eu falo para você, nunca passou antigamente, nunca tinha passado pela minha cabeça... eu quero ser professor, esse é o meu sonho. Nunca passou isso aí, até porque, assim, eu amo criança, mas, assim, quando eu via aquela coisa assim, eu falava, também tem isso, a gente liga professor à escola. Exatamente. Entendi. E eu ficava assim, nossa, não quero não. E aí, tive 2 professores aqui na faculdade, na instituição, que foram fundamentais para me mostrar, me dar essa direção, que foi o professor Jonas, a professora Maria Cristina. Eles vinham falando assim para mim, você vai ser um ótimo professor. E eu ouvia isso, eu não repreendia, mas eu ficava assim, acho que isso aí não é para mim, não. Aí você falou,
Pra mim não é não. E eu ficava assim, não, tudo bem. Tal. Recebo, agradeço. Tá, pô, beleza, bem. Obrigado. Tal. Que isso, imagina, né? Uhum. Mas nunca tinha pensado nunca cheguei à conclusão de que definitivamente é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E aí apareceu a oportunidade de me tornar professor, eu tive uma prova oral, então achei muito bacana essa dinâmica de ter que estudar para fazer uma prova oral e, assim, por 3 professores você ser o tempo todo ali questionado a respeito de alguns pontos. No final das contas, me fizeram uma pergunta impossível, assim, naquele momento ali, e eu falei, eu realmente não sei, mas eu vou procurar saber. Então, ao final, o feedback que me deram foi exatamente esse, que o ponto principal foi esse. Quando eu falei que eu não sabia, mas que eu ia procurar saber, aquele questionamento, né? E não enrolei, não empurrei com a barriga, não quis dar um information, né? Ali. Então, isso aí foi muito importante na minha trajetória. Então, assim, digo para vocês, tem a parte, sim, do curso de Direito, tem a parte da OAB que tem que fazer, tem todas as possibilidades que o curso traz. Costumo dizer que a OAB, querendo ou não, mesmo para quem não quer advogar, ela abre portas, tá? te traz oportunidades. E o principal é aquilo que a gente estava falando também a respeito de que, querendo ou não, também, alguns concursos você precisa concluir alguns requisitos, né, para prestar aquele concurso. Então, você precisa da OAB. Precisa da OAB, não tem como. Né? Não tem como. Não tem como. E é aquilo que você falou há pouco, né? Quer dizer, tem que fechar ciclos, né? Tem a formação, tem a graduação, a conclusão do curso e a OAB. A OAB. Então, assim, tudo realmente é uma questão de estratégia, né? Então, como a gente inicialmente estava falando a respeito dos objetivos, das metas, então, assim, é estabelecer um objetivo, é colocar quais são as metas para você alcançar o seu objetivo. Então, é fazer a graduação? Faz a graduação. É concluir, a fechar o ciclo da OAB? Fecha o ciclo da OAB. E isso focando no objetivo, que é aquele Sim. que cada um tem, aquele que seja o concurso, seja de fato a advocacia. E, assim, algo que muita gente não fala para a advocacia em si, agora só fazendo um parênteses, uma construção sólida, assim, estável na advocacia, você leva de 10 a 15 anos, basicamente. Para começar a falar assim, não, agora acho que eu estou tranquilo aqui. Para um concurso, não. É menos tempo. Bem menos. Menos tempo. Então, assim, até fica como sugestão para os alunos também essa escolha de objetivos, de entender, tá, o que eu quero, o que eu vou fazer. Para não acontecer, porque a gente sabe que isso acontece muito, que são pessoas que concluem o curso de Direito, têm a graduação, mas pega aquele diploma, vão colocar numa gaveta, às vezes pela ansiedade, às vezes pela frustração de não entender que a construção no direito, ela não é uma construção de resultado imediato, tá? Ela é, de fato, assim, quanto antes o aluno, as pessoas entenderem isso, mais feliz ela vai ser, né? Então, assim, querendo ou não, tá? Saúde. Para nós. Então, assim, querendo ou não, o quanto antes ela entender isso, melhor. Vai ser melhor, né? Ela sofre menos, digamos assim. Vai sofrer bem menos, né? E com isso, eu acho que o principal é escolher uma instituição, saber qual instituição vai atender aquilo ali para você. E eu falo isso até porque você me corrige se eu estiver errado, se eu estiver enganado aqui, falando besteira. Tá. Mas eu me lembro, eu sou de uma época em que era processos e era principalmente voltada para concurso. Ainda continua do mesmo jeito. Aí ainda não tinha acho que não tinha vinculação da universidade. Depois veio a universidade. Porque assim, primeiro você tem que ser credencia como instituição de ensino superior, aí é faculdade, né? E aí depois, se você tem 8 cursos, se vocês têm notas máximas, aí você pode requerer ao MEC virar um centro universitário e o MEC pode dar ou não.
Entendi. essa chancela de centro universitário, né? Entendi. Aí o centro universitário saiu a portaria em 2022, você já tinha saído já. Já tinha saído. Era faculdade quando você estava aqui. Exatamente. Então você tem um diploma da faculdade. Eu tenho um diploma da faculdade. Isso. E é exatamente isso. Então, assim, com isso, o que eu entendo é que você precisa ter essa ideia de que da questão da graduação, da faculdade, se é para ser advogado, se é para fazer concurso, e entender esse mundo, essa realidade, essa construção, de fato, né? Do que você vai fazer com um diploma de direito. Mas guardar numa gaveta... Pelo amor de Deus. Isso aí é inaceitável, tá? Não é uma opção. Tira isso daí, não é uma opção. Tá? Então, querendo ou não, de fato, colocar um objetivo, estabelecer as metas e aprender a estudar. Estudar é isso, gente. Todo dia. Eu estava até ainda há pouco conversando com os meninos ali afora e eu estava falando exatamente sobre, olha só, todo dia você tem um compromisso de vir trabalhar, não é? Se chover, você vem? Vem. Se fizer sol, você vem? Vem. Frio? Vem. Você está aqui todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Beleza. Por que com o seu sonho você não é assim? Não é, menino? Por que com você não faz isso? Não é. Ou seja, seu sonho, então, não é tão importante para você. Seu Nossa, objetivo eu senti não agora um puxão de orelha para mim também. Mas não é. É verdade. Todo dia você tem que estar aqui. Você tem que vir. Você querendo ou não. Eu querendo ou não. Você tem que vir. Tem que vir. Pois é. Por que com Ainda seus bem sonhos? que eu sempre quero. Pois é. E por que com seus sonhos você não vem? Por quê? É? Por que você não tem um compromisso? Então, concluindo tudo, você começa a entender que, no final das contas, você precisa de constância. É organização, é estratégia, mas é constância também. Você precisa ser constante. Principalmente. Você precisa ser constante. Eu tenho um compromisso comigo, ó. O mínimo é 30 minutos de estudo por dia. O mínimo é 30 minutos. Mas eu confesso aqui diante de você que tem dia que eu fico os meus 30 minutos pensando na minha vida e falando, eu não dou conta. Eu não vou dar conta. Mas meu compromisso está lá. Mas você sentou e ficou. Todo dia eu tô lá. Todos os dias eu tô lá. Muito bem. E eu falo, nem que seja uma questãozinha que eu vou responder, mas eu vou fazer. Legal. E aí, comparação, assim, nos outros dias, ou no dia, logo no outro dia, quando eu sento e vou estudar, já valeu a pena por 2, 3 dias. Né? Porque você Entende? fica 2 horas, né? Enfim, Exatamente. Maravilha. Porque é isso, assim, não, né, tira essa parte da ansiedade de se cobrar tanto, entender que, de fato, assim, para sofrer menos, é longo prazo. Não adianta querer correr. Acho que se está com medo, vai com medo mesmo. Se está ansioso, vai ansioso mesmo e enfrenta. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Nós vivemos 2 cenários. Né? Um cenário antigamente, onde a informação não era tão acessível. Né? E hoje nós já vivemos um cenário em que é muito fácil. Qualquer coisa você tem informação, você está ali. Só que, por um lado, é muito bom. Mas, por outro lado, para algumas pessoas é muito ruim. Porque ela acaba consumindo não o que de fato precisa. Se perde. Porque falta organização. Falta a base. Falta estar ali com o professor. Falta procurar e falar, não, é aqui o direcionamento. Né? Muito bom, Matheus. Nosso tempo já está acabando. Já. Muito bom, muito bom. Gostei, foi bom para mim também. Valeu para mim também. Que bom. Fico feliz. Que maravilha. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelas suas palavras, né? É muito importante realmente a pessoa enxergar quais são os seus objetivos para poder planejar as suas metas diárias. É importante ter as suas metas diárias a partir de uma organização bem feita. E, a partir de uma organização bem feita, com as metas traçadas, com o objetivo claro, com certeza a gente consegue ter menos ansiedade, consegue acalmar um pouco, ao menos, o nosso coração. E tudo bem se o objetivo mudar, e aí as metas vão mudar, a organização continua a mesma.
Que aí isso é que no fundo é que dá clareza. A ansiedade ela aparece porque as pessoas hoje não têm clareza do segundo seguinte, quem dirá lá para frente. As pessoas esquecem que na realidade lá para frente depende desse segundo agora. E é a partir desse segundo é que a gente constrói o que a gente vai fazer ali, né? Como Jesus dizia, e eu falo dizia, mas Jesus diz para a gente, né, sempre, que a gente, o plantio, ele é opcional, mas a colheita é necessária. Então, se a gente plantou aqui abacaxi, depois não vai poder colher rosa vermelha, né? Então, e isso a gente não faz semana que vem, a gente faz agora, nesse exato minuto em que a gente está aqui conversando. Por exemplo, eu aprendi muita coisa. Se eu estivesse pensando na morte da bezerra, eu não teria aprendido. É assim, né? Porque às vezes a gente está pensando lá no futuro e a gente deixa de aprender uma coisa que é boa para a nossa vida agora. Então a gente tem que ter o nosso objetivo, as metas. Vamos ver se eu aprendi, hein? Vamos lá. Né? O objetivo, traçar as metas de uma forma organizada. E aí tudo vai dar certo. E constância. Constância é também fundamental, porque não adianta estar tudo isso no papel e dentro da gaveta. Exatamente. Eu costumo dizer para os meus alunos, professor, é porque me questionam, né? Você faz? Eu falo. Eu faço. Tanto que eu prefiro, eu tenho que falar porque sou professor, mas é falar menos e pregar mais, né? Olha para mim. Então, assim, nessa construção, eu estou só esperando o momento certo para começar a mostrar os frutos disso tudo, né? Isso aí. Professor Matheus, muito obrigada. Um grande orgulho de vê-lo assim depois de alguns anos já formado, né? Trilhando a sua profissão na área acadêmica, que é a nossa aqui, né? Que é assim uma das profissões e um dos caminhos mais brilhantes, porque a gente nunca está sozinho. Sim. E quando a gente dá uma esmorecida, a gente vê, nossa, olha só, aquele conseguiu, esse conseguiu, aquele conseguiu, realizamos o sonho juntos, porque é assim que eu me sinto aqui, sim, realizando vários sonhos, e aquele sonho acaba sendo nosso também, né? Porque nada melhor do que ver assim nos olhos o brilho de alguém que conseguiu alcançar e continua traçando o seu caminho, que é o que eu vejo aqui nos seus olhos, e é assim uma alegria muito grande, ainda mais você falando do meu pai, lembrando aqui, sim, de todo o trajeto dele, que ele continua vivo em cada cantinho aqui do nosso Uniprocesso. Muito obrigada, Matheus. É verdade. É verdade. Muito obrigada, professor Matheus. Eu que agradeço. E é isso, gente. Muita coisa para a gente colocar em prática, né? Que a gente ouviu e aprendeu, né? E estamos aqui terminando mais um podcast Uniprocesso. Se você gostou, dá um clique aqui. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio. E até o próximo podcast.